Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo isso aqui, mas é uma alegria poder falar com você. Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou da Associação do Senhor Jesus e nosso coração, enquanto associação, se alegra por poder contribuir com esse projeto. Falar de ecumenismo é algo importante porque não é um apêndice, como diz o Papa São João Paulo II na Unum Sint. É algo que emana da essência da igreja. Em 2017, a gente faz memória dos 500 anos daquele episódio no qual o monge agostiniano Martinho Lutero fixou suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. Entre tensões e cismas, tensões e cismas já haviam ocorrido, mas não há dúvida de que esse episódio marcou duramente a história da igreja. O nosso pecado, não é o pecado deles, o pecado de todos nós, gerou essa amarga ferida que trouxe guerras entre nações, entre famílias, entre irmãos e principalmente levantou-se como um sério obstáculo para o anúncio do Evangelho. Por causa disso, o verdadeiro ecumenismo é, em primeiro lugar, um caminho de conversão, de purificação nos nossos relacionamentos com Deus e entre nós. O Papa João Paulo II escreveu assim, o empenho ecumênico deve se fundar na conversão dos corações e na oração, ambas induzindo depois a necessária purificação da memória histórica. Os discípulos do Senhor, animados pelo amor, pela coragem, a busca da verdade, pela vontade sincera de se perdoarem mutuamente, de se reconciliarem, são chamados, com a graça do Espírito Santo, a reconsiderar juntos o seu doloroso passado e aquelas feridas que, infelizmente, continuam ainda hoje a serem provocadas. Então, eles são convidados pela força sempre jovem do Evangelho a reconhecerem juntos com sincera e total objetividade os erros cometidos e os fatores contingentes que estiveram na origem das suas deploráveis separações. O Papa continua e diz assim: ocorre um olhar de verdade sereno e límpido, vivificado pela misericórdia divina, capaz de libertar os ânimos e de suscitar em cada pessoa uma renovada disponibilidade em ordem ao anúncio mesmo do Evangelho aos homens de todos os povos e nações. Essa é a carta encíclica Ut Unum Sint, que todos sejam um, de 25 de maio de 1995, 30 anos depois do concílio. Infelizmente, o ambiente cristão brasileiro ele é marcado por um mútuo rechaço entre católicos e evangélicos, sobretudo, acompanhado de ofensas, toda sorte de hostilidades que envergonham o Evangelho, depõem contra a fé que a gente professa. O caminho ecumênico já de per si, ele é árduo, mas ele encontra ainda mais dificuldades quando ele é embrenhado de um irenismo. O que é irenismo? Um pacifismo que relativiza a verdade em nome de uma suposta paz. O meu desejo, portanto, é lançar luz aqui sobre alguns fundamentos do verdadeiro ecumenismo ensinado pela Igreja, oferecendo orientações práticas que nos ajudem a caminhar decididamente na cultura do encontro, tão pregada, tão testemunhada pelo Sumo Pontífice, o Papa Francisco. Eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, nem capacidade para isso, mas eu acredito que essa aula ela vai ser de auxílio aos que desejam compreender de modo especial as motivações, que a renovação carismática tem ao abraçar a questão ecumênica. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um problema hermenêutico e um problema eclesiológico. A hermenêutica é a ciência da interpretação. No Brasil, existe uma hermenêutica, uma interpretação, uma chave de leitura das coisas, de divisão, que olha para os sacramentos, para a devoção mariana, para a comunhão dos santos, sob uma chave proselitista. Ou seja, você toma isso e faz disso um cavalo de guerra nas mãos de pseudo-apologistas, porque isso não é a verdadeira apologia. A apologia nasce do amor profundo.
Então, eles inundam a internet de toda a sorte de ofensas, disseminação de ódio e vão, né, se consolando no seu proceder. Eles dizem que isso é lícito porque muitos protestantes agem assim com a gente, né, como se nós ainda estivéssemos na lei do talião, né, pagando olho por olho, dente por dente. A verdade é que São Paulo escreve, nos ensina que nós devemos vencer o mal com o bem. O ecumenismo não é um pacote de concessões ou uma minimização das nossas diferenças. Pelo contrário, né? Os poucos anos que eu tenho de envolvimento no esforço ecumênico me forçaram e me forçam a um constante trabalho de estudo e de reflexão das verdades da fé. E quem trabalha com o ecumenismo precisa constantemente renovar-se na sua adesão de fé. Isso é muito bonito. Acontece a todo tempo que, após reuniões de ecumenismo espiritual, por exemplo, o diálogo fraterno se abre para uma conversa sobre temas como a doutrina da igreja a respeito da Eucaristia, ou do papel da Virgem Maria na história da salvação. E isso nos força a buscar o quê? Incessantemente conhecer a fé, para poder conversar com aqueles que amorosamente nos perguntam. De fato, o verdadeiro ecumenismo ele nos força a crescer no conhecimento da fé. Esses diálogos informais e fraternos sobre artigos de fé que acontecem de um modo totalmente diferente daquele que comumente a gente vê na internet, afora, ele é muito eficaz. Por quê? Porque a experiência oracional vivida permite o quebrantamento, a aproximação de corações. E aí o diálogo, um diálogo que poderia ser tenso, ofensivo e muitas vezes infrutífero, ele passa a ser fraterno, amoroso, efetivo, reconciliador. Quando celebramos e refletimos sobre aquilo que é nosso patrimônio comum, os artigos do nosso depósito da fé, nos quais eles também creem, a gente constrói uma base sólida. Fica fácil, depois disso, conversar, melhor, sobre os demais artigos da nossa fé. E isso acontece num ambiente de caridade e num ambiente de verdade. Precisamos construir, então, uma hermenêutica de unidade, onde a gente olha para o sacramento, para a devoção mariana, para a comunhão dos santos com um coração penitente, intercessório, evangelizador e plenamente eclesial. Então eu queria fazer uma primeira proposta, olhar para a Virgem Maria desde uma hermenêutica de unidade. Eu sou da Imaculada, né? Essa belíssima frase de São Maximiliano Maria Kolbe, ela pode ser repetida por cada cristão que vive o seu batismo. Todo aquele que nasceu de novo em Jesus Cristo foi introduzido no mistério do Cristo todo. Assim como na Eucaristia a gente não tem somente a presentificação da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas de todo o mistério de Jesus Cristo, desde a sua encarnação até a sua ascensão gloriosa ao céu, onde ele reina pelo século dos séculos. De modo semelhante, o batismo nos insere em todo o mistério da vida de Cristo, desde a sua encarnação no ventre de Maria à sua ascensão nos céus. São Justino Mártir, Santo Irineu de Leão, padres do século II, afirmaram que Maria é a nova Eva, com todo o embasamento bíblico do qual essa afirmação goza. Assim como Eva é a mãe de todos os homens criados, Maria Santíssima é a mãe de todos os homens recriados mediante a graça. A gente pode afirmar sem medo que o batismo nos inseriu com Jesus no seio virginal da nova Eva, de onde nasce o novo homem. Pode-se afirmar sem dúvida, que Pentecostes é o dia da manifestação pública da igreja, mas o nascimento dela se deu no dia em que a filha de Sião disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ali era gerado Jesus Cristo. Ali nascia o sacramento da nossa salvação. Ali nascia aquele que seria levantado como primogênito de muitos irmãos. Ali nascia a igreja. Dessa forma, todos os que foram legitimamente batizados são da Imaculada. Até mesmo os cristãos oriundos de tradição protestante, por exemplo, se foram batizados legitimamente, são filhos da nova Eva. E para dar sequência nisso, eu vou pegar as minhas anotações aqui, irmãos,
para a gente ler alguns textos que eu acho que são importantes para a nossa reflexão. Porque um filho irritado com a mãe diz assim, você não é mais minha mãe. Ele passa automaticamente a não ser mais filho? É claro que não. Por quê? Porque o ser filho é um ato extrínseco ao próprio filho. Independe, porque é algo que é fora dele. Ele nasceu dessa mãe. Por mais que ao longo da vida ele queira negar, é extrínseco, é fora dele. A filiação divina é obra do novo Adão e da nova Eva, eu repito. Portanto, permita eu afirmar isso aqui. Dizer a um cristão, legitimamente batizado, que ele é órfão, seria, segundo a doutrina católica, seria impreciso. Porque como que pode alguém legitimamente batizado, inserido na vida da Trindade, ser considerado órfão? É sempre bom seguir o conselho do nosso doutor angélico, Santo Tomás de Aquino, e antes de afirmar algo, distinguir. Alguém que escarneça da Virgem Santíssima, escarneça, não pode ser animado por outra coisa que não seja pelo espírito da antiga serpente, aquela que persegue a mulher na visão de São João, né, Apocalipse 12. Mesmo quando atua com reta intenção, crendo estar fazendo um bem, né, por considerar a veneração mariana como idolátrica, favorece uma mentira e, portanto, favorece o pai da mentira. O que minimiza a culpabilidade, a pessoa pensa que está fazendo algo bom, mas não está, mas não deixa de ser um erro. Agora, aqueles que escarnecem de modo consciente e odioso, e também existe isso, são animados pelo espírito do mal. Caminham em direção à sua própria condenação. Esse é o caso de todos os cristãos oriundos da tradição protestante? Não, em absoluto. E essa é a questão. A gente está jogando todo mundo dentro de um saco só. Não. As tradições luterana, anglicana, por exemplo, não dão a mínima fundamentação para que alguém repudie ou escarneça da Mãe de Deus. Até mesmo a tradição calvinista, né, de onde se originam os movimentos mais anticatólicos em meio ao protestantismo, em todo o seu reducionismo teológico, em relação à figura e ao papel da Virgem Maria na história da salvação, não permitiriam escárnios, não permitiriam repúdios. O que nós vemos da parte de falsos cristãos, de atitudes de escárnio, de zombaria, de repúdio, não pode ser menos que clara ação do dragão que persegue a mulher no Apocalipse. Rezamos para que em breve muitos descubram a belíssima Mariologia da Igreja, tão centrada em Jesus Cristo, e passem não somente a respeitá-la, né, e tê-la como um exemplo, mas que possam relacionar-se filialmente com ela, como o Senhor Jesus se relacionou. Eu acredito firmemente que a Rainha dos Mártires, como a gente reza na ladainha de Nossa Senhora, ela sofre, conforta e vem em auxílio às centenas de irmãos nossos que estão dando, né, que estão sendo massacrados no Oriente Médio, por exemplo, mesmo que eles sejam de tradição protestante. Por quê? Porque ela é mãe. E mãe é mãe. Todo aquele que recebeu o Espírito de Cristo é filho de Maria Santíssima. Viver o batismo radicalmente é o melhor modo de ser todo de Maria. Eu creio que sem ela não há Pentecostes. E sei que ela é quem tem intercedido por esse derramar em todo o corpo de Cristo. Agora eu quero fazer um olhar para a Eucaristia sob uma hermenêutica de unidade. O Papa João Paulo II escreveu assim na encíclica Ut Unum Sint. Voltam-me ao pensamento as palavras com que São Cipriano comenta o Pai Nosso, a oração de todos os cristãos. Deus não aceita o sacrifício do que vive em discórdia e manda-o retirar-se do altar para ir primeiro reconciliar-se com o seu irmão, porque só as orações de um coração pacífico poderão obter a reconciliação com Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é a nossa paz e a concórdia fraterna, e um povo cuja união seja um reflexo da unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao alvorecer do novo milênio, como não solicitar ao Senhor, com renovado ímpeto e consciência mais amadurecida, a graça de nos predispormos todos para este sacrifício da unidade?
Carta Ut Unum Sint, de 25 de maio de 95. A experiência mais impactante que eu tive em um desses encontros entre católicos e evangélicos se deu num sábado à noite, num momento de avisos, né? Um dos padres dirigentes começou a nos explicar que os católicos participaríamos da Santa Missa, enquanto os irmãos evangélicos ficariam em outro local, onde eles iam realizar o culto de ceia deles. Ao explicar as razões disso, o padre foi tomado de uma grande emoção e começou a chorar. E ele chorou porque as feridas de 500 anos de divisão persistem e depõem contra o testemunho cristão que a gente oferece para o mundo. Todos nós presentes naquele lugar, a gente foi tomado também por aquele mesmo senso de contrição e dor. E se levantou um clamor ao Senhor naquele momento. Então, um pedido de perdão por nossos pecados, né? Começou a surgir. A gente se abraçava, católicos e evangélicos ali, chorando e pedindo perdão uns aos outros. De fato, Unitatis Redintegratio afirma, né, que nessa una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura asperamente como condenáveis. Nos séculos posteriores, porém, originaram-se dissensões mais amplas. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão da Igreja Católica, algumas vezes não sem culpa dos homens de um e da outra parte. Esse é o número 3 do nosso decreto Unitatis Redintegratio. Eu percebo grande zelo por parte de muitos irmãos no que concerne a observância dos preceitos litúrgicos, especialmente a celebração e adoração eucarísticas, zelo do qual eu compartilho. Por outro lado, a gente poderia considerar atitudes que acirram e alimentam feridas de divisão, quer por promoverem um falso ecumenismo, ou por rechaçarem as iniciativas válidas, reconhecidas e avalizadas pelos bispos nas igrejas locais. Isso tudo também é pecado contra o sacramento da nossa comunhão, ou não é? De fato, a oração de Jesus em João 17 foi realizada exatamente dentro de um contexto eucarístico, foi no contexto da última ceia. Na Sagrada Eucaristia, irmãos, está presente o Christus totus, o Cristo todo, como reafirmou São João Paulo II na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia. Na Eucaristia, nós recebemos o corpo do Senhor Jesus Cristo, recebemos a igreja, que a oração feita pelo Senhor Jesus quando da instituição da Eucaristia possa ressoar nos nossos corações, lábios e atitudes. Que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Agora, vamos olhar para a comunhão dos santos sob essa hermenêutica de unidade, que é a hermenêutica com a qual nós temos que ler tudo, porque a igreja é a união dos que creem. Né? Duas afirmações. No céu, só há católicos e não há salvação fora da igreja católica. Essas afirmações elas são usadas para expedir condenação de modo indiscriminado para todo mundo. Elas são corretas? Essa é a pergunta. Bem, a Escritura diz: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. O capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, ele relata que havia um homem por nome Saulo, que se dirigia a Damasco, ardendo em ódio contra a igreja. O Senhor Jesus derrubou esse homem da sua montaria, né, e lhe interrogou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então indaga: mas quem és tu, Senhor? E ouve a seguinte resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, Saulo não perseguia a pessoa de Jesus, que já havia ascendido aos céus, mas ele perseguia a igreja. Jesus então faz Saulo, convertido em Paulo, apóstolo, entender que ele, Jesus, é um com a igreja. Jesus estava dizendo a Saulo: eu sou a igreja a quem você persegue, Saulo.
Na língua portuguesa, a gente usa o pronome relativo que para coisas e quem para pessoas. A igreja, na sua realidade espiritual, ela não é um o quê, mas um quem. A igreja é Jesus, isso falando em termos análogos, lógico, né? Nós não somos tão somente a assembleia, né, dos que seguem os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Não, não. Nós somos o corpo desse Jesus, enxertados nele pela graça do batismo sacramental. O Espírito que nos introduziu na vida divina é o Espírito do Filho unigênito que nos faz clamar Abba, Pai. O capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios trata justamente dessa grande verdade, né? A igreja não é uma associação, uma ONG, ou um aglomerado de pessoas que acreditam nos mesmos artigos de fé tão somente. A igreja é o corpo de uma pessoa divina. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Efésios 4:5. Só existe uma igreja, una, pois há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, há um único corpo e os que recebem o batismo legitimamente são enxertados neste corpo. Jesus Cristo é a igreja. Portanto, sem a igreja, Mystici Corporis Christi, corpo místico de Cristo, não há salvação, pois o único caminho de salvação que nos foi revelado é o da incorporação dos fiéis no corpo de Cristo. Ser salvo é ser de Cristo, é conformar a igreja. Essa igreja, una, é santa. Por quê? Porque é o corpo do Senhor. A gente canta todos os domingos no hino de louvor Gloria in excelsis Deo, Tu solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesus Cristo. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Somos batizados para a nossa salvação. A igreja, quando declara que alguém é santo, ela está dizendo, pela sua autoridade de ligar e desligar, que esse alguém está na perfeitíssima união com Jesus Cristo no céu. Ele é o único santo, e ser santo significa ser encontrado nele. Essa igreja, ela é católica, pois o Senhor, desde o princípio, quando escolheu Abraão, formou por sua descendência o seu povo escolhido. Ele tinha o intuito de abençoar todas as nações da terra. Cumprindo a promessa escrita no livro do profeta Joel, ele derramou seu espírito sobre toda a carne. A experiência do apóstolo Pedro, lá na casa do centurião Cornélio, em Atos 10, de 9 a 48, foi sem dúvida alguma um marco nessa compreensão da igreja como salvação do mundo inteiro. Católica significa universal, né? É algo para todo mundo. Dizer que a igreja é católica significa dizer que ela é a salvação do mundo inteiro. O Catecismo da Igreja Católica sobre isso nos ensina que cada homem será julgado por sua fidelidade à sua própria consciência. Deus o julgará de acordo com suas obras. A salvação, contudo, só é possível aos homens por meio de Jesus Cristo. Se ele não tivesse nos remido no lenho da cruz, não haveria justiça alguma para homem algum. Não haveria porta de acesso. Não haveria a mera possibilidade de salvação. O desejo salvífico de Deus pode alcançar agora todos os homens da terra. Isso se tornou uma realidade porque uma porta foi aberta nos céus. E essa porta se chama Jesus Cristo. Como se entra por essa porta? Mediante o batismo, que nos insere no corpo de Jesus e constitui dessa forma a igreja. A igreja considera possível isso, né? Acreditando na infinita e ilimitada graça de Deus. Ela crê que se esse alguém, tido como fiel à sua consciência, tivesse ouvido a boa nova de modo convincente, certamente essa pessoa teria pedido o batismo.
Quantas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro estão à espera de um missionário que lhes anuncie a boa nova da salvação de modo autêntico? Quantos? Quantos morreram e não puderam ouvir isso? Então, algo que compete somente a Deus, Ele pode perscrutar e saber se essa pessoa tivesse ouvido, teria crido. E Deus pode, na sua infinita misericórdia, insondável, salvar. Por quê? Porque uma porta foi aberta nos céus. A igreja é apostólica. Foi Jesus quem, dentre a multidão de discípulos, escolheu 12 homens. Foi Jesus quem, olhando para Simão, deu-lhe o sobrenome de Cefas, como bem recorda o evangelista João. Foi Jesus quem lhe disse: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus que, em ressuscitado, apareceu a Simão Pedro e lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A igreja, corpo de Jesus Cristo, foi confiada aos apóstolos numa linha ininterrupta que perpassou séculos e chegou intocável até os nossos dias. A igreja esteve, está e estará sempre sobre a coluna dos apóstolos, que mantém a igreja fiel ao depósito da fé. Portanto, a igreja é una, santa, católica e apostólica, e é sacramento de salvação para a humanidade inteira. Agora, e quem pertence à igreja católica? A palavra de Deus diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Atos 2,39. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o sacramento do batismo nos insere no corpo místico de Cristo, motivo pelo qual nos tornamos filhos de Deus, mediante a graça. Esse batismo tem um caráter indelével, no sentido de que é inapagável, não tem como apagar. Nem mesmo as chamas do inferno, do fogo do inferno, podem apagar a marca do batismo. Todo cristão batizado é membro do corpo místico de Cristo. Não existem batismos e igrejas, mas um só batismo que nos insere no único corpo do Senhor. Portanto, todo cristão legitimamente batizado é membro da igreja una, santa, católica e apostólica, dado que não existem outras igrejas. A doutrina é muito clara. O corpo pode ser sectado em sua unidade visível, mas a parte sectada não se constitui em um outro corpo. Trata-se de um membro separado. São, como nos aponta a Unitatis Redintegratio, irmãos separados. Até onde eu sei, né? Se somos irmãos, significa que nós somos da mesma família. Não sei, acredito que sim. Portanto, apesar de respeitarmos e denominarmos certos grupos como igrejas, no sentido etimológico de igreja, assembleia, a gente não quer dizer em momento algum que verdadeiramente eles se constituem em um outro corpo. Por quê? Se as chamas do inferno, destinação, né, que é destinada aos condenados, como consequência última dos seus pecados, se a chama do inferno não é capaz de retirar o selo batismal, quanto mais as diferenças doutrinárias, pecado dos homens, é capaz de apagar a graça que nos torna membros de um único corpo em Cristo Jesus. Aleluia. Todos os cristãos, ditos evangélicos, ortodoxos, protestantes, etc., judeus messiânicos, aceitando eles ou não, irando-se comigo por causa dessa minha afirmação ou não, uma vez que receberam o batismo, foram enxertados na igreja una, santa, católica e apostólica, e se forem fiéis à graça recebida de acordo com sua consciência, receberão a salvação de acordo com as suas obras, que necessitam ser condizentes com a sua fé. É por isso, eu repito, que o concílio se referia aos cristãos que não comungam da totalidade da fé católica como irmãos separados. Isso precisa ficar muito claro.
O Espírito Santo nos é conferido pelo batismo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, né? Muitas vezes até o derramamento do próprio sangue, se não for pela ação do Espírito Santo. Portanto, no céu só há católicos? Sim. Não há salvação fora da Igreja Católica? Não há. Isso exclui a todos os homens que nessa vida não pertenceram a uma paróquia ou comunidade católica específica? Não! Usando as categorias, né, da filosofia aristotélico-tomista, eu digo, para entrar no céu, uma pessoa precisa ser batizada em ato, receber o batismo legitimamente enquanto milita nessa terra, ou pode ser considerada como batizada em potência. Deus, em sua onisciência, perscruta tudo e sabe. Se essa pessoa tivesse conhecido o Evangelho, teria pedido o batismo e vivido de acordo com ele. Mas esse juízo em potência, compete única e exclusivamente a Deus. Se com os auxílios da graça, o caminhar nessa terra é uma milícia, o que dizer daqueles que caminham sem ela? Então, o empenho pela salvação dos homens é imperioso para a igreja, porque, à mercê das suas próprias paixões, é muito difícil que o homem seja reto. Sem passar pela porta, não se pode entrar na vida eterna. Desse modo, eu gosto de pedir aos santos que contemplam o Senhor na glória, para que orem por nós na igreja militante, a fim de que alcancemos na terra a unidade que eles alcançaram no céu. Eu gosto de pensar que os mártires que confessaram Jesus até o derramamento do seu sangue, embora estivessem congregados em diferentes comunidades nessa terra, pois há mártires ortodoxos, judeus messiânicos, evangélico-protestantes, eles receberam o perdão dos seus pecados, alcançaram plena comunhão nos céus e intercedem para que sejamos um e o mundo creia. Eu gosto de pensar nisso, gosto de rezar assim. Quero falar das iniciativas do diálogo ecumênico com evangélicos pentecostais. Existem diversas frentes. Após o surgimento da renovação carismática católica no final da década de 60, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos iniciou em 1972, o diálogo com alguns líderes do pentecostalismo clássico. O monge estadunidense Dom Killian MacDonald, um monge beneditino, e um pastor sul-africano chamado David du Plessis, que participou do Concílio Vaticano II como um espectador, eles encabeçaram esse diálogo no início, esses dois. Os primeiros dois documentos, marcando as duas primeiras fases do diálogo da Igreja Católica com alguns líderes do movimento pentecostal, foram publicados em 77 e em 84, respectivamente. O primeiro deles tratou sobre batismo no Espírito Santo e a iniciação cristã, relação entre escritura e tradição, pessoa, dons e carismas. O segundo tratou sobre a fé, a experiência religiosa e o falar em línguas, e também falou do papel de Maria. O terceiro documento é de 1990 e o título era Perspectivas sobre Koinonia, a comunhão, A quarta fase do diálogo tratou o tema da evangelização, do proselitismo e o testemunho comum. Esse documento foi publicado em 1997. O documento da quinta fase, Tornar-se Cristão, é o nome, Inspirações da Escritura e dos Textos da Patrística, com algumas reflexões contemporâneas, foi publicado em 2006. E o último documento publicado, o da sexta fase desse diálogo, tem por título Não Contristeis ao Espírito, os carismas na vida e na missão da igreja. Essa frente de diálogo que está fazendo isso, que está na sua sexta fase, tudo isso, é uma frente de diálogo marcadamente teológica. Olha só, o documento da quinta fase, é o meu predileto, diga-se de passagem, ao tratar sobre a iniciação cristã, abordou o tema do sacramento do batismo, crianças e adultos, confirmação, eucaristia. Por quê?
Uma vez, irmãos, que há uma base sólida de diálogo que parte do nosso patrimônio comum, já fica possível dar passos como esses. Nessa instância, pessoas preparadas possuem total liberdade para a exposição teológica. Então, se trata de uma frente de esforço ecumênico específica. Mas há também uma frente ecumênica voltada para a ação caritativa, social, política. Ou seja, cristãos têm se unido para cooperar mutuamente e fazer frente à pobreza, à corrupção e aos novos desafios morais que atentam contra a família, contra a vida. E existe uma outra frente, né? Uma outra frente ecumênica voltada para aquilo que o Papa Francisco tem chamado de ecumenismo espiritual, que São João Paulo II usa esse termo na Ut Unum Sint, né? Então, é uma frente de cunho celebrativo e oracional. Desde o surgimento da renovação carismática católica, essa experiência ecumênica com irmãos oriundos de diversas expressões do movimento carismático e pentecostal, ela acontece e marca profundamente a identidade e a natureza dessas expressões eclesiais. No dia 1º de junho de 2014, o Papa Francisco disse para os carismáticos assim, olha, vocês me pediram que dissesse à renovação o que o Papa espera de vós. E ele disse assim, que deis um testemunho de ecumenismo espiritual com todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e comunidades cristãs que creem em Jesus como Senhor e Salvador, que permaneçais unidos no amor que o Senhor Jesus pede a nós por todos os homens e na oração ao Espírito Santo para alcançar esta unidade necessária para a evangelização em nome de Jesus. Recordai, diz o Papa, a renovação carismática é ecumênica por sua própria natureza. A renovação carismática rejubila-se por aquilo que o Espírito Santo realiza nas outras igrejas. Esse é o documento de Malinas, o primeiro documento de Malinas. De fato, a origem mesma da renovação carismática católica se deve a um mútuo enriquecimento entre católicos e evangélicos no final do ano de 1966 e inícios de 1967. O encontro, conhecido historicamente como Duquesne Weekend, o fim de semana de Duquesne, foi precedido, permeado e sucedido por experiências desse ecumenismo espiritual. Tanto na Universidade de Notre Dame, quanto em Michigan, os grupos nascidos eles eram comumente frequentados por católicos e evangélicos. Em 1974, na Geórgia, nascia a Aleluia Community, Comunidade Aleluia. Católicos e evangélicos vivendo numa diversidade reconciliada. Ou seja, né, eles receberam a inspiração de venderem suas propriedades e lá na cidade de Augusta eles começaram a construir suas casas, constituindo todo um bairro, né, muito semelhante às experiências das Mariápolis, dos focolarinos. Né? Então, hoje existem católicos, evangélicos e judeus messiânicos morando juntos, uma comunidade com mais de 40 anos, isso desde 74. Né? Em 77, na cidade do Kansas, 50 mil pessoas lotaram o estádio municipal com cristãos oriundos de diversas comunidades, com a presença do cardeal Swenens, Leo Joseph Swenens e muitos outros líderes. Aliás, diga-se de passagem, foi nesse encontro, no estádio, onde o Frei Raniero Cantalamessa teve a sua segunda conversão, onde ele se abriu para a experiência do batismo do Espírito Santo, enfim, ele conta esse testemunho, é muito bonito. Na Europa, surgiu o Kairos. Nos Estados Unidos e no Canadá, United in Christ. Na Argentina e no Chile, o Cresces, Comunhão Renovada de Evangélicos e Católicos em el Espírito Santo. No Brasil, há diversas iniciativas da mesma natureza e todas elas com as mesmas características. Católicos e evangélicos celebrando e orando juntos. Então, todas essas iniciativas mencionadas acima são conhecidas e apoiadas pelo próprio Santo Padre. Todas elas
possuem acompanhamento das conferências episcopais. Cada uma dessas frentes ecumênicas possui métodos e fins diferentes e respeita o campo de atuação umas das outras. Assuntos teológicos abordando o nosso patrimônio comum e, a partir dele, as nossas diferenças? Bom, existe uma frente própria para isso, encabeçada pelo Vaticano. Assuntos caritativos, sociais e políticos? Existem muitos projetos bons e válidos. Ecumenismo espiritual? Existem plataformas sérias acompanhadas pelos bispos. Vamos dar alguns exemplos, né? Eu gosto de fazer uma analogia. Quando eu falo dessas frentes, eu vou fazer uma analogia para você entender. Pensa no relacionamento entre um homem e uma mulher, que primeiro eles se conhecem, depois eles ficam amigos, depois eles namoram, depois eles noivam e depois eles se casam. Existem coisas que são próprias do casamento que não podem acontecer no namoro, porque é próprio do casamento. Se você ainda não tem a comunhão de um casamento, você não pode querer ter os benefícios enquanto vocês só são namorados. Então, se um pastor evangélico viesse a um encontro de ecumenismo espiritual e com o microfone na mão, ele pregasse, por exemplo, que batismo de crianças não é válido, motivo pelo qual todos os católicos presentes deveriam buscar uma igreja evangélica para aceitarem Jesus e serem batizados, né? Nós teríamos aqui um problema sério. Qual? O dito pastor, ele teria traído explicitamente a natureza do relacionamento, da plataforma. Se essa abordagem, essa mesma abordagem, fosse feita lá na instância teológica, não haveria problema algum. Por quê? Porque ele estaria simplesmente expondo a sua perspectiva a respeito do batismo e ele ia ser, com toda certeza, respondido à altura, porque existe uma frente específica no diálogo para esse tipo de conversa, né? Nessa mesma plataforma em questão, ecumenismo espiritual, né? Essa abordagem é proselitista. Na instância teológica, ela é bem-vinda. Se um padre viesse a um encontro de ecumenismo espiritual e com o microfone na mão, falasse ali, né, que fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação e que todos os evangélicos ali presentes precisam entrar na plena comunhão agora, nós teríamos exatamente os mesmos problemas listados acima. O quê? Quais problemas? O dito sacerdote teria feito uma abordagem proselitista. Se é na instância teológica, não tem problema nenhum. Se é na sua comunidade, nós católicos pregando para nós mesmos, é a verdade que nós cremos e é isso mesmo. Agora, dentro da plataforma, essa afirmação, lá na plataforma de ecumenismo espiritual, onde nós celebramos o patrimônio comum, essa afirmação é proselitista, é instrumentalização da verdade. Agora, na instância teológica, essa mesma afirmação desse padre é bem-vinda. Não sei se você está entendendo. Essas três frentes, elas se retroalimentam e se apoiam. Com muita frequência, os irmãos que frequentam as iniciativas do ecumenismo espiritual se abrem e passam a integrar com o coração aberto as instâncias teológicas, que longe de ser um debate inflamado, passam a ser uma partilha verdadeira entre irmãos que partem do pressuposto do amor. Então, respondendo questões práticas, quando lemos críticas a eventos ecumênicos do tipo: mas vocês rezaram o terço lá no encontro? Ou pediram a intercessão dos santos? Eu sempre respondo: é claro que sim. Cada católico presente rezou o seu terço nos momentos de oração privada. Cada católico pediu a intercessão dos santos em sua oração privada. E na Santa Missa, né, que sempre se celebra para católicos presentes, né, nos encontros, nas plataformas sérias das quais eu já participei. Em um dos encontros entre cristãos aqui no Brasil, eu vi que os católicos participam da celebração eucarística e os evangélicos em outro ambiente.
fazem seu culto de ceia. Por quê? Porque não existe missa ecumênica entre católicos e evangélicos, ou terço ecumênico entre católicos e evangélicos. A gente tem que respeitar a natureza e o propósito das instâncias. Missa ecumênica? No sentido de a gente vai. Não tem como celebrar só o patrimônio comum na missa. A missa é o nosso rito. Né? É o Cristo, enfim. Não existe missa ecumênica, terço ecumênico. Se o encontro está acontecendo fora do templo, se o encontro ecumênico está acontecendo fora do templo, é muito comum que se traga uma cruz, bem como outros elementos externos que sejam comuns a todos. Agora, se o encontro acontece num templo evangélico, não se deve de modo algum retirar ou acrescentar qualquer outro elemento. Da mesma forma, se o encontro acontece em um templo católico, nenhum símbolo da nossa fé pode, sob hipótese alguma, ser retirado. Nesses encontros, assim como nas semanas de oração pela unidade que acontece no mundo inteiro, católicos e evangélicos pregam, ministram louvor e assim por diante, independentemente do local, dentro ou fora de um templo católico. A Igreja Católica está aberta ao diálogo com todo homem de boa vontade. Ela se embrenha, por outro lado, no esforço ecumênico, mediante a participação nas plataformas, né? Com um certo perfil de comunidades evangélicas. As plataformas de diálogo com realidades do movimento carismático e pentecostal, elas estão, por outro lado, abertas, repito, a todos os que desejarem. O critério da doutrina ou da origem das ditas comunidades, comumente levantado, né, por alguns, é um critério insustentável, né, porque eu não concordo com absolutamente nenhuma igreja evangélica no quesito origem. Eu não concordo plenamente com nenhuma igreja evangélica no quesito doutrina. Plenamente não. As diversas instâncias teológicas, sociocaritativas, espirituais, então elas têm critérios que devem ser respeitados e vividos por todos os que se associarem a elas. Eu quero tocar um último assunto. Católicos participando de encontros evangélicos, evangélicos participando de encontros católicos, encontros ecumênicos e um visitando o outro. Em primeiro lugar, cabe uma reflexão. É lícito, válido e oportuno que um católico aceite um convite, por exemplo, e pregue num encontro evangélico? É do mesmo modo lícito, válido e oportuno que um evangélico pregue num encontro católico? Por que permitir que um evangélico fale num encontro nosso? Irmãos, a profissão de fé é própria de seres livres, é própria de pessoas. Uma escultura, um livro, uma canção, uma pintura, um edifício, não faz confissão de fé. Nós dizemos que uma coisa é ou não é católica a julgar pelo seu conteúdo. Não é a autoria o que confere ou retira a catolicidade de uma obra em geral, mas tão somente o conteúdo. Infelizmente, há bispos, padres, religiosos, consagrados e leigos escrevendo, pregando, cantando, compondo coisas que não são católicas. E o fato de que os autores o sejam não confere catolicidade necessariamente às obras. Então, mesmo que o autor seja um bispo ou um padre, se o conteúdo não condiz com o depósito da nossa fé, a obra é carente de catolicidade. Dentro desse mesmo raciocínio, por outro lado, se uma obra está de acordo com esses requisitos listados acima, ela é católica, mesmo que o seu autor não seja. Quando a gente estuda patrística e patrologia, a gente estuda autores como Tertuliano,
Orígenes, e eles nos edificam muito com os seus escritos. Contudo, nem tudo que esses autores nos deixaram é condizente com a doutrina católica. Então, isso não desmerece em nada as obras realmente católicas que eles nos deixaram, e nós estudamos e lemos, e são padres da igreja. Santo Tomás de Aquino, chamado de doutor angélico, afirmou: toda a verdade, dita por quem quer que seja, vem do Espírito Santo. Na mesma linha de raciocínio, Santo Tomás ainda diz: não olhes por quem são ditas, mas o que dizem. Santo Tomás beneficiou-se amplamente da filosofia pagã na sua própria obra, a Suma Teológica. Se nós podemos nos beneficiar da verdade, não obstante a profissão de fé do autor, desde que a obra em si condiga com a doutrina da fé, não é escândalo que a gente afirme. Nós encontramos obras que nos enriquecem profundamente no conhecimento da verdade, que são oriundas de autores ortodoxos e protestantes no campo da teologia e da fé. O documento Unitatis Redintegratio, a partir do parágrafo 4, ele afirma assim: por outro lado, é mister que os católicos reconheçam com alegria e estimem os bens verdadeiramente cristãos, oriundos de um patrimônio comum que se encontram nos irmãos de nós separados. É digno e salutar reconhecer as riquezas de Cristo e as obras de virtude na vida de outros que dão testemunho de Cristo, às vezes até a efusão do sangue. Deus é, com efeito, sempre admirável e digno de admiração em suas obras. Olha, o documento diz assim: Deus é, com efeito, sempre admirável e digno de admiração em suas obras. A pessoa que escreveu, compôs, seja lá o que for, não está em plena comunhão, o que é muito doloroso. Mas ali, naquele conteúdo específico que procede do nosso patrimônio comum, essa obra pode ser considerada como inspirada pelo Espírito Santo, o que significa dizer que ela pode ser considerada como obra de Deus. O documento continua, Unitatis Redintegratio. Nem se passe por alto o fato de que tudo o que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode também contribuir para a nossa edificação. Tudo o que é verdadeiramente cristão jamais se opõe aos bens genuínos da fé. Antes, sempre pode fazer com que mais perfeitamente se compreenda o próprio mistério de Cristo e da Igreja. Então, o Espírito Santo, autor da verdade, age nos irmãos de nós separados, e o que ele faz lá, por meio deles, pode de fato contribuir para a nossa edificação, nos ajudando a crescer na nossa compreensão acerca do mistério de Cristo e da Igreja, dentro do nosso patrimônio comum, dentro dos elementos de fé que nós temos e dos quais eles comungam, nós podemos ser edificados. Existem, vai dizer Unitatis Redintegratio, existem elementos que comunicam graça nas comunidades cristãs diversas. O pastor americano Rick Warren já esteve mais de uma vez no Vaticano como pregador, pregando no Vaticano, para bispos, para católicos. Recordo-me também de uma conferência sobre a família na qual ele pregou, e também Russell Moore, que é um pastor batista, que já contribuiu com pregações dentro do auditório na aula Paulo VI. Durante a celebração do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, a gente teve a presença de irmãos evangélicos em diversas atividades, mas sobretudo na vigília ecumênica de Pentecostes, diante do Santo Padre e de diversos cardeais e bispos. E, na verdade, esse foi um pedido explícito do Papa Francisco. Vincent Synan, pastor Traentino e outros pregaram num encontro católico diante do Papa, em Roma. Nos Estados Unidos, diversos irmãos evangélicos participaram no encontro de celebração
dos 50 anos do Duquesne Weekend, do fim de semana de Duquesne, em fevereiro desse ano, em Pittsburgh, em 2017, eu estava lá. Ninguém me contou, eu vi, eu estava lá. Na conferência de julho, nos Estados Unidos, com mais de 8.000 carismáticos, aconteceu o mesmo. Winston Simon foi um dos pregadores. No Brasil, a festividade do Jubileu de Ouro teve igualmente a participação dos nossos irmãos evangélicos. No Conselho, no Congresso Estadual da Renovação Carismática aqui do nosso estado de São Paulo, nós tivemos também um momento com presença e testemunho de um irmão evangélico. Então, essa interação, ela tem acontecido, sobretudo nesse ano, né? E isso foi incentivado pelo Santo Padre, né? Só que esse tipo de atitude exige de nós alguns cuidados pastorais que podem ser observados em todos os encontros que eu citei aqui e que precisam ser observados daqui em diante. Vou citar eles, por exemplo. Acompanhamento do ordinário do lugar, ou seja, do bispo. Toda iniciativa dessa natureza necessita de conhecimento e consentimento do bispo responsável. Você não sai por aí convidando evangélicos para pegarem encontros católicos sem conhecimento e consentimento do bispo. A ele, ao bispo, cabe, em última instância, o incentivo de iniciativas como estas, como pediu São João Paulo II na encíclica Ut Unum Sint. Ao bispo que cabe o discernimento. O Papa nos deu a ordem, em 1995, através de uma encíclica, para fazer iniciativas ecumênicas dessa natureza. Mas nós precisamos fazer isso em união com os bispos nas igrejas locais. Outro quesito importante é o relacionamento. Quando o convite a um irmão evangélico parte como fruto de um relacionamento construído na amizade, minimiza-se quase que por completo a possibilidade de dissabores nos nossos eventos. Agora, você nem conhece, né? Só porque é famoso e canta, você chama para um evento católico, você está dando margem para acontecer coisas que só vão ferir mais o corpo de Cristo. Com muita tranquilidade, o ICRIS convidou o pastor Vincent Simon para falar durante o jubileu. Por quê? Porque ele frequenta as reuniões do United in Christ, do Kairos, das instâncias teológicas, conhece a renovação há anos, é amigo da renovação há anos. Entende? O Papa conhecia. Então, existe um relacionamento, existe um acompanhamento, um discernimento dos bispos. Há uma convivência. Sabemos que ele realmente nos estima e a gente estava seguro de que, ao ter o microfone na mão, ele não nos trairia. Porque ele tem boa doutrina? Porque ele é de uma igreja respeitável? Não é essa a questão. Para mim, se uma igreja evangélica tem dois ou 200 anos, se nasceu como ministério, ou seja lá o que for, isso não faz diferença. Não faz diferença. Com muita tranquilidade, a Renovação do Estado de São Paulo convidou o pastor Efigênio, da Igreja da Videira, para dar um testemunho durante o Congresso Estadual. Por quê? Porque há um relacionamento, a gente conhece o pastor Efigênio, sabemos, ele caminha conosco em plataformas válidas, acompanhadas por bispos, pela própria CNBB, então nós sabemos aonde estamos pisando. A participação de um irmão evangélico numa realidade nossa precisa de uma introdução adequada. E o mesmo, né, um irmão católico convidado para pregar num evento, ele tem bispo, gente. Então ele precisa que o bispo o abençoe para fazer uma atividade como essa. Pastoralmente, se faz necessário um trabalho de formação dos nossos irmãos e irmãs na fé católica. Infelizmente, o desconhecimento da fé é tão grande que vemos nosso povo dizendo coisas doutrinariamente erradas com muita frequência. Andamos com frequência ansiosos para saber o que um evangélico falou ou deixou de falar e, comumente,
a gente engole camelos de erros grotescos oriundos de padres e leigos católicos. Então urge que nossos pregadores, formadores, ministros de louvor e todo aquele que usa da palavra sejam transmissores autênticos da fé católica. O que não pode acontecer é que nós estejamos criando alfândegas que a igreja não cria. Se um irmão ou irmã deixa a fé católica depois de passar por nossos retiros, eventos e grupos, é porque não fizemos o pastoreio, nosso testemunho não foi ardoroso, a nossa pregação foi defeituosa. Esse é o motivo. Nos tempos em que a renovação carismática católica mais cresceu e se desenvolveu no mundo, as canções de autores não católicos eram quase unânimes no nosso meio. E não somente isso, a gente passava livros de autores não católicos para que as pessoas entendessem a nossa experiência de Pentecostes, e em encontros de líderes nós tivemos, por vezes, a contribuição de irmãos evangélicos. Por muitas vezes, nos anos 70, o pastor argentino Juan Carlos Ortiz, pregou em encontros nacionais da RCC do Brasil. Nem por isso a RCC foi instrumento de esvaziamento, das nossas paróquias. Aconteceu o contrário. Hoje, graças a Deus, abundam as canções de autores católicos, bem como livros e apostilas de autores católicos. Glória a Deus por isso. Essas canções e livros, elas devem ser priorizados entre nós por uma questão até de justiça, Agora, não significa que devamos agora, a despeito da nossa origem e da nossa história, criar sanções e restrições que em nosso movimento e em nossa igreja nunca foram criadas. Quantos eventos a gente faz por aí da renovação carismática, verdadeiramente pregando a doutrina e tudo isso. E aí quando nós temos a participação de um irmão que vai lá falar desde o patrimônio comum, vocês estão... Eu acho que essas coisas são meio desequilibradas, O nosso problema se resolve com pastoreio, intercessão, formação, pregação e testemunho, e não com alfândegas e proibições que a igreja não faz. Essa é a minha colocação para os irmãos. Vamos ter uma hermenêutica de unidade, vamos entender as diversas frentes, a natureza de cada uma dessas frentes, vamos nos abrir. A renovação não está agindo de modo imaturo no estado de São Paulo, no Brasil, em âmbito internacional. Existem bispos, existem peritos, existe gente madura olhando para isso, e está na hora de nós deixarmos Deus curar o nosso coração, para que a gente possa ser instrumentos de reconciliação. Isso foi o que Jesus disse, Paulo escreveu que nós somos ministros da reconciliação. Seja você ministro da reconciliação.